Olá e bem-vindos ao canal Ciência Sonolenta. Fico feliz que tenham encontrado o vosso caminho até aqui. Talvez tenha sido um dia longo, ou talvez sejam apenas o tipo de pessoa que gosta de terminar a noite com algo ponderado, algo lento, tranquilo e curioso. Se gostam de adormecer a ouvir ciência e, com sorte, aprender uma coisa ou duas, estão no sítio certo. Apenas deitem-se, respirem calmamente e deixem a vossa mente assentar num ritmo mais lento. A jornada desta noite permanece perto do chão, em folhas, raízes, luz solar e solo. Estamos a fazer uma pergunta que parece simples, até estranha, mas que abre a porta para algo muito mais profundo. Sabemos que as plantas crescem, sabemos que reagem, mas é só isso. Há algo mais? É possível que as plantas possam pensar? Antes de tentarmos responder a estas questões, se estas explorações tranquilas vos ajudam a relaxar, adormecer ou apenas trazem um pouco de calma ao fim do vosso dia, considerem tocar suavemente no botão Gosto e subscrever. Ajuda outros a encontrarem o seu caminho até aqui também, uma alma sonolenta de cada vez. E se quiserem partilhar, digam-me de que parte do mundo estão a ouvir nos comentários, ou que tópicos vos interessaria aprender a seguir. Agora, vamos começar. Quando pensamos em inteligência, imaginamos movimento, uma raposa a ajustar a sua caça ao vento, um golfinho a resolver um quebra-cabeças por peixe. Mesmo o mais pequeno inseto navega pela visão, olfato e memória. No mundo animal, a inteligência é a ação ligada a decisões tomadas em tempo real, à medida que o mundo muda à vossa volta. Mas que tipo de inteligência poderia existir na imobilidade? Uma planta está ancorada no lugar desde o momento em que brota. Não pode fugir de um predador, perseguir um parceiro ou vaguear em direção à melhor luz. E, no entanto, ao longo de milhões de anos, as plantas conquistaram quase todos os ambientes na Terra. Desertos, pântanos, picos de montanhas, planícies salgadas, sombra profunda, dossel florestal. Elas fazem isso sem um sistema nervoso, sem um cérebro, sem nada que tradicionalmente associaríamos ao pensamento. E, no entanto, sobrevivem, adaptam-se, tomam decisões, muitas vezes de maneiras que espelham os tipos de compromissos que os animais também devem fazer. Isso não é metáfora, é um enigma científico que os investigadores estão apenas a começar a desvendar. De facto, alguns cientistas acreditam agora que podemos ter entendido mal as plantas por completo, que, enterrada na sua biologia silenciosa, existe um tipo de inteligência que simplesmente nunca aprendemos a ver. Parte do desafio é que o comportamento das plantas se desenrola a um ritmo que não estamos habituados a observar. Onde um animal pode responder em segundos, uma planta pode demorar horas, dias, até semanas. Mas lentidão não significa passividade. Pode significar apenas que estivemos a medir o tipo errado de relógio. Algumas plantas conseguem detectar até 20 sinais ambientais diferentes simultaneamente: luz, umidade, gravidade, toque, gradientes químicos, concentrações de nutrientes e até mudanças na presença de organismos próximos. Elas não detectam estas entradas passivamente, elas as integram. Elas as ponderam umas contra as outras e agem. Quando as raízes se ramificam na direção de uma fonte de água enterrada, elas não estão apenas a crescer aleatoriamente. Estão a responder a um sinal e a ignorar outros. Quando uma folha se inclina ligeiramente para evitar a sombra da sua vizinha, ou quando uma semente atrasa a germinação até que os químicos circundantes sugiram condições mais seguras, estes são talvez mais do que apenas reflexos. É condicional, é seletivo, baseia-se no contexto. E o contexto é uma das características da inteligência. Nos últimos anos, os cientistas de plantas começaram a usar termos que outrora teriam parecido impensáveis na botânica: tomada de decisões, antecipação e até aprendizagem. Estas não são metáforas, descrevem fenômenos observáveis e testáveis, comportamentos que variam não apenas com as condições, mas com a história. Em alguns casos, as plantas parecem alterar respostas futuras com base em eventos passados, o que significa que podem recordar. Tomemos o exemplo da mimosa púdica, a planta sensitiva. Quando tocadas, as suas folhas dobram-se rapidamente para dentro, uma defesa pensada para dissuadir herbívoros ou prevenir a perda de água. Mas em estudos de laboratório,
Quando os cientistas repetidamente deixavam cair água sobre estas folhas de uma altura fixa, a planta eventualmente parava de fechar. Tinha aprendido que o estímulo era inofensivo. Quando um novo estímulo foi introduzido, como agitar, a dobra regressou. Não era fadiga, era seletivo. Mais notavelmente, a resposta persistiu por semanas, mesmo depois de as plantas terem sido movidas para novos ambientes. Sem sistema nervoso, sem neurônios, ainda assim algo na planta tinha registrado a experiência e alterado o seu comportamento em conformidade. Que outras capacidades poderão estar escondidas nas folhas e raízes? É isso que investigadores de todo o mundo estão agora a tentar descobrir, não apenas como as plantas reagem, mas como processam a informação. Porque quanto mais procuramos, mais parece que as plantas não são apenas responsivas, são interpretativas. Elas ponderam as entradas, elas filtram o ruído e, em alguns casos, parecem modelar o que vem a seguir. Tomemos o caso das plantas de feijão trepadoras. Numa experiência, cientistas expuseram-nas a fontes de luz rotativas, luzes que se moviam num padrão previsível através de uma superfície. No início, a planta cresceu lentamente em direção à posição atual da luz, como esperado, mas com o tempo algo mudou. A planta começou a ajustar-se não para onde a luz estava, mas para onde estaria. Mudou de direção um pouco antes de a luz se mover, antecipando a próxima fase do seu arco. Este crescimento preditivo sugere uma forma de expectativa, não no sentido consciente que associamos aos animais, mas algo mais sutil, um modelo de experiência repetida codificado no comportamento. É o equivalente vegetal de prever o tempo, lembrando-se dos padrões de ontem. E embora isso possa não ser pensar em qualquer sentido tradicional, levanta a possibilidade de que as plantas rastreiem não apenas o que é, mas o que pode vir a ser. Mas esse não foi o único exemplo. Noutra experiência, os investigadores expuseram a Arabidopsis thaliana, uma pequena planta com flor frequentemente utilizada em estudos genéticos, a estresse por frio à mesma hora todos os dias. Após apenas alguns ciclos, algo notável aconteceu. As plantas começaram a ativar os seus genes de resposta ao frio antes da chegada do frio, como se o previssem. Não era um reflexo, era uma recordação. As plantas tinham lembrado o ritmo do seu ambiente, o momento do desconforto, e ajustaram a sua química interna em preparação. Sem cérebro, sem neurônios, apenas expressão genética, sinalização celular e memória distribuída. Essa simples distinção entre reação e previsão está no cerne da investigação moderna sobre a inteligência das plantas. Uma coisa é uma plântula inclinar-se para a luz solar. Isso é fototropismo, uma resposta mecânica à luz, profundamente estudada e bem compreendida. Mas é outra coisa completamente diferente para uma planta ajustar o seu comportamento com base num padrão que ainda não ocorreu. Isso não é apenas sensibilidade, beira a inferência. E a inferência, mesmo na sua forma mais simples, é um ato cognitivo. Significa reter informação passada, compará-la com a informação atual e usar ambas para moldar a resposta futura. Isso pode soar familiar, porque é assim que os animais aprendem, não por reação bruta, mas construindo modelos do seu mundo e atualizando-os com novos dados. E, notavelmente, as plantas, desprovidas de neurônios, de sinapses, da maquinaria eletroquímica que pensamos que a má inteligência exige, parecem capazes de algo semelhante. Mas se não há cérebro, onde é que isto está para acontecer? Onde, dentro do tecido mole de um caule ou folha, reside esta capacidade preditiva? Para responder a isso, temos de mudar a forma como pensamos sobre a cognição. Nos animais, o pensamento é centralizado. O cérebro processa a informação, emite comandos e armazena memórias em regiões discretas e mapeáveis. Mas nas plantas, não existe tal comando central, nenhum nó onde os sinais são recolhidos, classificados e sobre os quais se age. Em vez disso, o seu processamento, se assim lhe pudermos chamar, é distribuído. Cada célula é um participante. Em todo o corpo da planta, redes de células trocam sinais químicos e elétricos. Estes sinais não são apenas locais, podem viajar das raízes para as folhas e vice-versa, alterando o comportamento de todo o organismo.
Em alguns casos, um estímulo aplicado a uma folha causa alterações noutras, mesmo que essas partes não sejam fisicamente tocadas. Esse tipo de coordenação interna é, de muitas formas, um pré-requisito para uma tomada de decisões. Sugere integração, não apenas sentir, mas avaliar, não apenas reagir, mas escolher, e, em alguns casos, essas escolhas parecem seguir uma espécie de lógica. Pesquisadores descobriram que as plantas podem ponderar opções concorrentes e fazer compromissos baseados em risco e recompensa. Consideremos novamente a Arabidopsis thaliana. Quando exposta a sal no solo, algo que pode danificar as raízes e dificultar a absorção de água, a planta nem sempre recua ou evita totalmente o crescimento. Em vez disso, ela muda o desenvolvimento das suas raízes de uma forma calculada. Se os nutrientes forem suficientemente altos para superar o risco de dano, as raízes podem continuar a expandir-se para as zonas salgadas, mas se a recompensa for baixa, elas retraem-se. Isso não é um simples reflexo, é uma resposta dependente do contexto que varia com as condições externas e as necessidades internas. A planta parece avaliar, integrar múltiplas formas de informação e responder em conformidade, fazendo uma espécie de análise de custo-benefício, tudo sem um único neurônio. Isso leva a uma questão provocadora. Se uma planta pode ponderar opções e selecionar um caminho a seguir, isso qualifica-se como inteligência? Ou simplesmente nos faltam palavras melhores para o que ela está a fazer? Quanto mais fundo olhamos, mais as fronteiras começam a diluir-se. Previsão, memória, tomada de decisões, integração de sinais concorrentes. Estes não são apenas traços mecânicos, são marcas de algo mais. E embora as plantas nunca pensem como animais, a ideia de que não pensam de todo começa a aparecer cada vez mais desatualizada. Mas a inteligência, se vamos usar essa palavra, não se trata apenas de sentir ou tomar decisões. Também se trata de comunicação, de partilhar informações entre partes de um sistema ou mesmo entre organismos inteiramente separados. E nas plantas, a comunicação está a revelar-se muito mais generalizada e intrincada do que alguma vez imaginamos. Parte dela acontece debaixo da terra, não através do som ou da visão, mas por meio de químicos passados de raiz em raiz, através de moléculas sinalizadoras, fungos micorrízicos e alterações hidráulicas no solo. Uma planta a experienciar seca, por exemplo, pode sinalizar às suas vizinhas, que então começam a fechar os seus estomas em preparação para o estresse hídrico, mesmo antes de o sentirem. Este tipo de coordenação antecipatória é surpreendente. Sugere que as plantas não apenas gerem os seus próprios estados internos, elas por vezes ajustam o seu comportamento com base em informações recebidas de outras. Essas interações subterrâneas podem abranger grandes distâncias. Nas florestas, por exemplo, as redes micorrízicas, as relações simbióticas entre fungos e raízes de plantas podem ligar comunidades inteiras de árvores. Investigadores documentaram a partilha de recursos através dessas redes, carbono passado de árvores maiores para as mais pequenas ou nutrientes redistribuídos durante períodos de stress. Em alguns casos, quando uma árvore é ferida ou atacada, envia sinais químicos através da teia micorrízica, levando as árvores próximas a aumentar as suas próprias defesas, aumentando a produção de compostos protetores antes que a ameaça as atinja. É um tipo de sistema de alerta precoce, uma versão botânica de cuidado, algo está a chegar. Mas não são apenas fungos ou raízes. As plantas também libertam compostos orgânicos voláteis, mensagens aéreas quando danificadas por herbívoros. Esses compostos podem ser detectados por plantas vizinhas, que então aumentam a sua produção de químicos defensivos, como taninos ou alcaloides. As plantas estão, de facto, a ouvir umas às outras, à procura de sinais de problemas na brisa. Este tipo de comunicação, química, elétrica, até acústica, desafia a antiga suposição de que as plantas são organismos isolados e autocontidos. Em vez disso, parecem estar inseridas em redes complexas e ricas em informação. Uma árvore não cresce apenas sozinha. Existe dentro de um sistema social que responde, adapta-se e, por vezes, coopera.
Alguns investigadores até começaram a explorar se certas espécies mostram um tipo de reconhecimento de parentesco, respondendo de forma diferente a parentes do que a vizinhos não relacionados. Numa série de experiências com plantas de acelga da praia, por exemplo, indivíduos cultivados ao lado de parentes próximos eram menos agressivos na competição por raízes do que aqueles cultivados ao lado de estranhos. As plantas alocavam recursos de forma diferente, favorecendo a coexistência em vez do conflito. Isso sugere não apenas consciência do ambiente, mas uma consciência discriminatória, uma capacidade de avaliar, categorizar e responder com base na identidade. Não é memória no sentido tradicional, mas aponta para um equivalente funcional. Um mecanismo pelo qual as plantas modificam o seu comportamento com base em quem as rodeia e no que já experienciaram. Claro, nos animais, tal comportamento seletivo é frequentemente sustentado por mecanismos neurais, mapas cognitivos, centros de integração sensorial, hierarquias de decisão. Mas nas plantas, as ferramentas são diferentes. Os sinais viajam mais lentamente. A comunicação acontece molécula a molécula, através de tecidos vasculares e paredes celulares. E, no entanto, o resultado ainda pode assemelhar-se a uma escolha. Em alguns casos, estas escolhas emergem não de plantas individuais, mas de grupos que agem em conjunto, inteligência coletiva à escala botânica. Um dos exemplos mais marcantes disto é o comportamento de arbustos do deserto que sincronizam a floração com base na chuva. Não é apenas uma planta a responder à água, mas uma população a coordenar o tempo, garantindo que os polinizadores chegam quando são mais necessários. O sinal é distribuído, o comportamento coletivo, e na floresta, esta ideia assume ainda mais complexidade. Através de enxertos de raízes, copas sobrepostas e redes micorrízicas partilhadas, comunidades inteiras de plantas parecem modular o seu comportamento com base em informações partilhadas. Não é apenas cooperação, é interdependência. O sucesso de uma árvore pode depender da saúde e das escolhas de muitas outras. Estas redes, frequentemente chamadas de Wood Wide Web, são formadas por fungos subterrâneos que ligam as raízes de múltiplas plantas. Através delas, as árvores podem trocar carbono, nitrogênio e moléculas sinalizadoras. Uma plântula sombria pode receber açúcares de uma vizinha ensolarada. Uma árvore infestada por pragas pode enviar alertas químicos, levando as plantas próximas a reforçar as suas defesas antecipadamente. Isto não é difusão aleatória, é direcionado, responsivo e muitas vezes recíproco. Algumas espécies parecem até distinguir parentes de estranhos, partilhando preferencialmente recursos com indivíduos geneticamente relacionados. Outras alteram o seu crescimento dependendo de quem está próximo, estendendo raízes agressivamente em direção a competidores ou suavizando o crescimento perto de irmãos. Nestas relações, começamos a ver outra camada do que poderia ser chamado de consciência, não no sentido de experiência subjetiva. Não estamos a sugerir que uma árvore sabe da forma como nós sabemos, mas ela percebe, ela distingue, ela modifica o seu comportamento não apenas para si mesma, mas em relação aos outros. E não é apenas a cooperação mediada por fungos. Algumas plantas formam parcerias estreitamente integradas com formigas, oferecendo néctar ou abrigo em troca de proteção. Outras usam químicos voláteis para escutar espécies próximas, ouvindo sinais de stress ou indícios de floração para melhor cronometrar o seu próprio comportamento. Até plantas parasitas como a cuscuta ou cuscuta conseguem farejar hospedeiros preferidos detetando assinaturas químicas antes de fazerem contato físico. Estes exemplos não se encaixam facilmente nos nossos modelos de cognição centrados nos animais. Não há cérebros, não há sinapses, nem rostos ou movimentos, mas há complexidade, há escolha, há informação a ser recolhida, interpretada e usada de formas que moldam a sobrevivência da planta. E, notavelmente, alguma desta comunicação até atravessa os limites das espécies de formas mais subtis e misteriosas. Em certas condições, plantas feridas libertam sinais aéreos, que podem desencadear respostas não apenas em plantas vizinhas da mesma espécie,
mas em espécies completamente diferentes. Um tomate danificado, por exemplo, pode alertar uma planta de feijão próxima. O sinal não é linguístico, é químico, mas ainda assim transmite significado. Perigo está próximo. A implicação é impressionante. O significado pode existir sem linguagem. A informação pode ser partilhada sem um sistema nervoso. Estes sinais não viajam através de fios ou pensamentos. Movem-se através de moléculas, de fusão e da atmosfera partilhada de uma comunidade viva. E, no entanto, o efeito é semelhante. Uma mensagem é enviada, uma mensagem é recebida, e o comportamento muda como resultado. E a linguagem das plantas é muito mais sofisticada do que outrora pensávamos. Algumas espécies podem adaptar a sua produção química dependendo do tipo de ameaça que enfrentam. Se um inseto morde uma folha, a planta pode libertar compostos que atraem o predador específico desse inseto. Mas se um patógeno atacar em vez disso, o perfil químico muda, ativando defesas mais adequadas à infecção. Isso não é apenas reação, é discriminação. A planta consegue perceber que tipo de ataque está a sofrer e modular a sua resposta em conformidade. Esse nível de seletividade exige nuances, requer alguma forma de reconhecimento, uma maneira de analisar os estímulos recebidos e determinar o seu significado. E na biologia vegetal, isso significa descodificar complexas pistas moleculares através de redes de receptores, cascatas de sinal e reguladores hormonais. Cada folha, cada ponta de raiz, cada pedaço de casca faz parte do sistema, um nó numa teia distribuída de informação que funciona de forma não muito diferente de um cérebro difuso. Alguns cientistas até começaram a comparar este sistema a formas rudimentares de computação, não no sentido digital, é claro, não há bits, nem binário, nem processadores, mas a computação, no seu cerne, é a transformação de entrada em saída de acordo com um conjunto de regras. Nas plantas, essas regras são bioquímicas. Pistas ambientais como luz, gravidade ou saliva de herbívoro desencadeiam cadeias precisas de reações moleculares que, em última análise, alteram o comportamento do organismo. E assim como um computador pode realizar operações lógicas, se isto então aquilo, também uma planta pode. Algumas respostas ocorrem apenas quando múltiplas condições são satisfeitas. Por exemplo, certos genes de defesa são ativados não apenas pela luz ou pelo estresse, mas pela combinação de ambos. Essa é uma forma de raciocínio condicional embutida não em circuitos, mas na própria arquitetura da fisiologia vegetal. É lento, é químico, mas é estruturado, lógico e funcional. Mas ainda, estes circuitos lógicos não são fixos. As plantas podem reconfigurar as suas respostas com base em experiências passadas. O estresse prepara certas vias, tornando as respostas futuras mais rápidas ou mais intensas. Desta forma, as plantas exibem uma espécie de aprendizagem, não alterando diretamente o comportamento, mas alterando o limiar no qual os comportamentos são acionados. Esta capacidade de recalibrar a sensibilidade, de sintonizar os seus mecanismos internos para melhor corresponder ao mundo exterior, é mais um marcador de inteligência nos sistemas vivos. Um dos aspectos mais intrigantes do comportamento vegetal é a forma como estas respostas escalam. Uma única folha pode responder a uma ferida produzindo compostos de defesa, mas o mesmo sinal pode viajar de célula em célula, de tecido em tecido, desencadeando defesas em folhas distantes que não foram diretamente danificadas. Esta sinalização sistêmica é frequentemente transportada por impulsos elétricos ou ondas de íons de cálcio, reminiscentes de como os neurônios se comunicam nos animais. Mas, ao contrário dos neurônios, as células vegetais não são especializadas unicamente para a sinalização. São também motoras metabólicas, absorvendo luz, gerindo água e sintetizando químicos. A sua dupla função adiciona complexidade ao sistema. A rede interna de uma planta é tanto a sua rede de comunicação quanto o seu motor de vida, e ainda assim, dentro desta complexidade, os sinais movem-se com propósito. Alguns sinais movem-se mais rápido que outros, tão rapidamente quanto alguns milímetros por segundo, e seguem caminhos distintos dependendo do tipo de stress. A herbívora, por exemplo, desencadeia um padrão, a seca, outro. Não é apenas que a planta envia uma mensagem, ela escolhe como enviá-la,
para onde enviá-la e que forma a mensagem deve tomar. Esse tipo de especificidade sugere algo mais do que reflexo. Sugere representação interna. Representação na ciência cognitiva refere-se à capacidade de um sistema de codificar o estado do mundo, de manter um modelo da realidade externa dentro de si. Quando uma planta diferencia a qualidade da luz, a composição do solo ou os competidores próximos e altera o seu crescimento com base nessas distinções, pode estar a envolver-se numa forma de representação, um mapa bioquímico do que está lá fora, desenhado não em pensamentos, mas em química. Esta ideia de que as plantas constroem representações internas do mundo ainda é controversa, mas está a ganhar força, especialmente à medida que descobrimos mais exemplos de tomada de decisões sofisticadas. Num estudo, plântulas de milho foram cultivadas perto de uma ventoinha mecânica que precedia uma fonte de luz. Ao longo de repetidos ensaios, as plantas começaram a associar a ventoinha à chegada da luz, curvando-se em direção ao fluxo de ar, mesmo quando a luz era retida. Este tipo de aprendizagem associativa, a formação de uma ligação preditiva entre dois estímulos não relacionados, é um conceito fundamental na psicologia animal. É a base dos cães de Pavlov. E aqui estava numa planta. Os céticos questionaram se estas respostas atingiam o limiar da aprendizagem, mas do ponto de vista comportamental, os critérios são claros. Se um organismo altera o seu comportamento futuro com base no emparelhamento de experiências passadas, aprendeu algo. E neste caso, as plântulas de milho comportarão-se de uma forma que sugeria memória, antecipação e processamento associativo, tudo sem um sistema nervoso. Então, como é que isto funciona? A resposta reside novamente na linguagem das células. As plantas regulam o comportamento através de uma rede complexa de sinais hormonais, impulsos elétricos e alterações na expressão genética. Cada via está sintonizada a inputs ambientais específicos, luz, pressão, temperatura e nutrientes, e pode modificar o crescimento ou a produção química da planta em conformidade. Com o tempo, a história da planta fica codificada na sua fisiologia. Este tipo de codificação, o armazenamento de padrões ambientais em forma física, é um dos aspectos mais fascinantes do comportamento vegetal. Permite o que alguns investigadores chamaram de memória somática, a ideia de que o corpo de uma planta transporta as suas experiências não num armazém centralizado como um cérebro, mas como uma história distribuída pelos seus tecidos. Por exemplo, a exposição repetida à seca pode fazer com que algumas plantas ajustem preventivamente o seu comportamento estomático, aquelas pequenas aberturas nas folhas que regulam a troca gasosa. Mesmo quando a umidade regressa, o padrão estomático alterado pode persistir, como se a planta se lembrasse do risco e se prevenisse. Isso não é apenas uma transferência passiva, é uma mudança ativa e regulada, muitas vezes envolvendo alterações epigenéticas, onde a expressão genética é modificada em resposta ao estresse, e essas mudanças permanecem muito depois do estímulo ter desaparecido. Em alguns casos, estes ajustes podem até ser passados para a próxima geração. Sementes de plantas sob estresse por vezes herdam perfis de resposta alterados, uma espécie de previsão biológica onde a descendência é pré-equipada para lidar com as condições que o seu progenitor suportou. Não é evolução lamarckiana, não é mutação de DNA. É um mecanismo mais subtil e flexível, memória transgeracional através da modificação da cromatina, pequenos RNAs e estados hormonais herdados. Esta transferência transgeracional de experiência levou alguns cientistas a explorar a ideia de que as plantas possuem uma forma de herança ambiental, não no sentido genético, de traços codificados por pares de bases, mas como uma espécie de inteligência ecológica transmitida através da impressão fisiológica. Em essência, o comportamento de uma planta é moldado não apenas pelo seu genoma e pelo seu ambiente imediato, mas pelas experiências vividas pelos seus ancestrais. Se uma linhagem suportou ciclos repetidos de seca, salinidade ou pressão de pragas, os seus descendentes podem crescer com uma espécie de sensibilidade inata a essas pressões, alterando a profundidade das raízes, o tempo de crescimento ou as defesas químicas em conformidade. Não são palpites, são estratégias herdadas criadas não apenas pelo ADN, mas pela história.
Essa herança complica a forma como traçamos as linhas entre instinto e aprendizagem. Nos animais, o comportamento aprendido é tipicamente visto como adquirido individualmente através de experiência direta. Mas nas plantas, as fronteiras esbatem-se. Quando a informação persiste ao longo das gerações sem alterar o genoma, isso desafia os modelos evolutivos tradicionais e levanta novas questões sobre como a inteligência pode ser definida em sistemas sem consciência. Isso também nos convida a considerar um tipo diferente de inteligência, não como algo alojado numa única mente, mas como algo que emerge coletivamente, não apenas entre células, mas entre organismos. Nos ecossistemas florestais, por exemplo, certas espécies de árvores estão ligadas subterraneamente por vastas redes micorrízicas, associações simbióticas entre raízes de plantas e fungos. Estas redes não são apenas condutas passivas de nutrientes. Elas podem transmitir sinais químicos entre as árvores, alertando as vizinhas para seca, doença ou ataque de insetos. Em algumas experiências, quando uma árvore é ferida, digamos por uma infestação de pragas, ela liberta compostos de alerta na rede partilhada. As árvores próximas, mesmo as de espécies diferentes, respondem aumentando as suas próprias defesas químicas antes de serem atacadas. Este tipo de resposta coordenada, abrangendo dezenas ou até centenas de organismos individuais, é por vezes apelidado de Wood Wide Web, Rede Mundial da Madeira. Mas o que é verdadeiramente notável não é apenas a comunicação, é a seletividade. Estudos sugerem que as árvores podem priorizar os seus parentes ou aqueles com quem partilham benefícios mútuos. Em alguns casos, parecem até alocar mais carbono ou nutrientes aos seus próprios descendentes do que a vizinhos não relacionados. É um sinal subtil, mas marcante, de que, mesmo nas plantas, a cooperação e a competição podem ser negociadas, não cegamente, mas com regras cientes do contexto. Até a dinâmica desta comunicação subterrânea é mais sofisticada do que parece à primeira vista. As mensagens químicas enviadas através da rede de raízes e fungos não viajam apenas passivamente. Elas movem-se ao longo de gradientes de concentração, são seletivamente absorvidas ou ignoradas pelas células receptoras e, em alguns casos, parecem ser moduladas em força, dependendo da condição do remetente. Uma árvore em apuros pode emitir um sinal mais forte, provocando uma resposta mais urgente nos seus vizinhos. Nesse sentido, o volume da mensagem pode ser aumentado ou diminuído dependendo da situação, e as plantas receptoras não respondem todas da mesma forma. Diferentes espécies e até indivíduos da mesma espécie podem interpretar a mesma pista química de maneira diferente, aumentando as defesas, alterando o crescimento ou mudando-se a sua arquitetura radicular, em padrões subtilmente distintos. Isso sugere que as mensagens não são instruções universalmente codificadas, mas abertas à interpretação, filtradas pela fisiologia e experiências anteriores de cada ouvinte. Esta capacidade de resposta em camadas adiciona outra dimensão à nossa compreensão da inteligência vegetal. A interpretação não é apenas possível, é variável, e esta variabilidade pode servir a um propósito ecológico. Numa floresta de espécies mistas, o mesmo sinal pode desencadear diferentes comportamentos protetores em diferentes plantas. Um composto volátil libertado por um salgueiro danificado pode levar um amieiro próximo a aumentar a sua produção de taninos, enquanto incita um abeto a alterar o momento da abertura dos seus botões. Cada resposta é ajustada não apenas à mensagem, mas à biologia do receptor e talvez até ao contexto ecológico mais amplo. Investigadores também descobriram que algumas destas respostas dependem de exposição anterior. Uma planta que já tenha encontrado uma ameaça particular pode responder mais rapidamente ou mais fortemente ao sinal do que uma que não o tenha feito. De facto, foi preparada. Este fenômeno, conhecido como resistência induzida, significa que as defesas das plantas podem operar com uma espécie de memória imunológica, não apenas reagindo a estímulos, mas armazenando e modificando essas reações ao longo do tempo. Isto leva-nos a uma fronteira fascinante, a ideia de que a comunicação vegetal não é apenas funcional, mas adaptativa, não é estática, evolui ao longo do tempo.
Os sistemas de sinalização podem tornar-se mais eficientes, mais específicos e mais sintonizados com a dinâmica do ecossistema local. E se a comunicação pode adaptar-se, então, num sentido muito real, as plantas estão a moldar as linguagens que falam. Em algumas espécies, este refinamento vai ainda mais fundo. Tomemos o sálvia, por exemplo. Quando danificadas por herbívoros, estas plantas emitem uma mistura complexa de químicos voláteis. Mas o que é notável é que a composição desses químicos pode variar dependendo da identidade das plantas vizinhas. Uma sálvia rodeada por parentes liberta uma mistura ligeiramente diferente de compostos do que uma rodeada por estranhos, sugerindo não apenas reconhecimento de parentesco, mas o potencial para mensagens personalizadas. Mais surpreendente ainda, as plantas receptoras, especialmente se forem geneticamente relacionadas, respondem mais fortemente a esses sinais personalizados. É uma espécie de dialeto, não universal, mas familiar. As plantas podem estar a desenvolver linguagens químicas localizadas, adaptadas à sua comunidade, melhorando tanto a eficiência quanto a relevância dos seus avisos. Isso levanta uma possibilidade extraordinária, que as plantas, através da evolução e do feedback ecológico, desenvolveram sistemas de troca de informação que são simultaneamente sensíveis ao contexto e flexíveis. Sistemas que transmitem não apenas dados brutos, mas significado. A mensagem muda com o remetente, o receptor e a história entre eles. Mas o que significa partilhar significado sem uma mente? Na ciência cognitiva, o significado é frequentemente ligado à representação, a ideia de que um sistema pode codificar algo sobre o mundo e agir sobre isso. Em humanos e animais, isso tipicamente envolve símbolos, linguagem ou padrões neurais. Mas nas plantas, o significado pode residir na química, na mistura específica de terpenos, alcaloides ou fenóis emitidos para o ar. Estas não são apenas respostas ao estresse, são sinais acionáveis. Um determinado composto pode dizer às plantas vizinhas para engrossarem a sua cutícula. Outro pode desencadear um crescimento radicular mais rápido. A mensagem está na molécula, e essa molécula não existe isoladamente. É lida por receptores, proteínas inseridas nas membranas das plantas, que se ligam a compostos específicos e desencadeiam cascatas de respostas internas. Estas cascatas envolvem frequentemente hormonas como o ácido jasmônico ou o ácido salicílico, mensageiros químicos que transmitem o sinal para dentro, ajustando a expressão genética e alterando a fisiologia. A mensagem é passada, recebida, interpretada e lembrada, tudo sem um único pensamento. Este tipo de literacia química, a capacidade de sentir, descodificar e agir sobre sinais voláteis, é generalizada. Milho, tabaco, tomate, acácia, sálvia e dezenas de outras espécies demonstraram comunicação aérea. O ar entre as plantas não está vazio. É um meio para conversação, lento, silencioso e molecular. E como qualquer conversa, o contexto importa. A mesma molécula pode ter efeitos diferentes dependendo de quem a recebe. Uma pista volátil de uma planta de tomate danificada pode desencadear respostas defensivas em outro tomate, mas uma espécie diferente pode ignorá-la completamente. Em alguns casos, até a mesma espécie responderá de forma diferente dependendo da exposição passada. Se uma planta já encontrou um certo herbívoro, pode ficar preparada para reagir mais rapidamente da próxima vez. Uma forma de condicionamento químico que aguça o significado do sinal com a experiência. Esta sensibilidade não é aleatória. Está integrada na arquitetura das vias de sinalização da planta. Redes de receptores, enzimas e fatores de transcrição que interagem como portas lógicas. Algumas vias amplificam-se mutuamente, outras inibem-se, algumas só se ativam quando múltiplas pistas estão presentes, como uma assinatura química mais uma ferida mecânica. Desta forma, as plantas não só detectam mensagens, elas interpretam-nas, discriminam, aplicam contexto, e, notavelmente, esta interpretação pode estender-se até à escuta.
A monitorização não solicitada de sinais de outras espécies. Num conjunto de experiências, os investigadores descobriram que as plantas de Artemisia libertavam voláteis de aviso após danos mecânicos e que as plantas de tabaco próximas, espécies inteiramente diferentes, respondiam aumentando as suas próprias defesas. O tabaco não era o receptor pretendido, mas tinha aprendido a associar essas pistas ao perigo, tinha aprendido a ouvir. Algumas plantas vão ainda mais longe, não apenas ouvindo outras, mas modificando os seus próprios sinais com base em quem as rodeia. Em ambientes competitivos, por exemplo, certas espécies emitem compostos voláteis que inibem a germinação em sementes próximas. Isto não é mera defesa, é uma estratégia preventiva. Se os recursos são limitados, prevenir o sucesso dos vizinhos torna-se uma forma de controlo ecológico. Mas, curiosamente, essa supressão pode ser ajustada. Se as sementes próximas são parentes próximos, a produção química pode diminuir, sugerindo uma forma de comportamento seletivo por parentesco que molda não apenas o crescimento, mas a estrutura da comunidade. Esta interação de sinal e resposta cria um campo dinâmico de negociação química. As plantas não estão presas em monólogos isolados. Fazem parte de um discurso bioquímico cheio de pistas, contrapistas, alianças e dissuasão. Em pastagens infestadas e florestas densas, estas interações podem influenciar quais plantas dominam, quais cooperam e quais definham a sombra de vizinhos mais estratégicos. Mesmo espécies parasitas aprenderam a explorar esta linguagem química. A cuscuta, não fotossintetiza, deve agarrar-se a um hospedeiro, mas como escolhe? Estudos mostram que as plântulas de cuscuta conseguem detectar assinaturas voláteis de diferentes hospedeiros potenciais, curvando-se em direção a alguns e evitando outros. Dada a escolha entre tomate e trigo, por exemplo, a cuscuta move-se frequentemente em direção ao tomate mais nutritivo. Não está apenas a crescer cegamente, está a escolher. Está a selecionar um alvo com base em informações químicas, uma decisão com consequências para a sobrevivência. E mesmo depois de se fixarem, as plantas parasitas continuam a monitorizar os seus hospedeiros, ajustando o seu próprio metabolismo, taxa de crescimento e até o tempo reprodutivo com base no estado fisiológico do organismo de que se estão a alimentar. Se o hospedeiro estiver a lutar, o parasita pode reduzir o seu dreno para evitar matá-lo. Se o hospedeiro estiver a prosperar, pode aumentar a absorção. É um equilíbrio, uma espécie de comportamento econômico governado não pela intenção, mas pelo feedback e modulação. O que torna estas interações ainda mais surpreendentes é a quantidade de eventos que ocorrem simultaneamente. Uma única planta pode estar a processar dezenas de sinais ao mesmo tempo, avaliando gradientes de nutrientes, disponibilidade de água, pressão de herbívoros e a identidade de vizinhos próximos. Estas entradas não existem isoladamente. São em camadas, sobrepostas, muitas vezes conflitantes, e, no entanto, a planta responde com aparente coerência. Não colapsa sob o ruído, filtra, prioriza. Esta capacidade de integrar, de peneirar a complexidade e produzir uma resposta coordenada é parte do que levou alguns investigadores a argumentar a favor de uma definição mais ampla de cognição. Não cognição como consciência, nem como experiência interna, mas como a capacidade de um sistema de adquirir, armazenar, processar e usar informação para guiar o comportamento adaptativo. Sob esta luz, a rede química distribuída de uma planta, com a sua capacidade de antecipação, discriminação, memória e até aprendizagem, começa a parecer menos uma estrutura passiva e mais uma mente tranquila e folhosa. Se aceitarmos esta estrutura mais ampla, que a inteligência pode emergir da dinâmica de um sistema em vez de estar confinada a cérebros, então o mundo vegetal torna-se não apenas fascinante, mas filosoficamente desafiador. Força-nos a revisitar suposições antigas sobre o que significa conhecer, perceber, agir com propósito, e convida a novas questões sobre onde os limites da cognição realmente se encontram. Por exemplo,
Alguns estudos recentes mostraram que as plantas podem exibir formas de habituação elétrica quando repetidamente expostas a estímulos inofensivos, como vibrações suaves ou toques ligeiros. A amplitude das suas respostas elétricas diminui ao longo do tempo. Elas param de reagir tão fortemente. Este tipo de atenuação neural símile é considerado uma forma primitiva de aprendizagem em animais. Em plantas, é governado pela sinalização de cálcio, atividade dos canais iônicos e mudanças no potencial de membrana. E, crucialmente, não é apenas fadiga. Quando um novo estímulo é introduzido, a resposta elétrica retorna, indicando seletividade, não exaustão. Outros pesquisadores começaram a explorar como as plantas podem ouvir sons. Em experimentos controlados, demonstrou-se que as raízes crescem em direção à fonte de vibrações acústicas específicas, como o borbulhar da água num cano. A ideia de que uma planta pode detectar e responder ao som mesmo sem ouvidos, ou um sistema nervoso, é surpreendente. Mas os dados sugerem uma sensibilidade real às ondas de pressão. Pequenos mecanorreceptores nas células da raiz parecem transduzir as vibrações em sinais eletroquímicos, permitindo que a planta use o som como mais uma pista no seu ambiente de crescimento. E o som é apenas uma fronteira. As plantas também são responsivas a sinais eletromagnéticos de maneiras que estamos apenas a começar a compreender. Alguns estudos sugerem que as plantas podem detectar campos magnéticos fracos, como os gerados pelo campo geomagnético da Terra, e alterar subtilmente a sua direção de crescimento ou processos celulares em resposta. Os mecanismos ainda são debatidos, mas as hipóteses incluem proteínas magneticamente sensíveis como os criptocromos, que são conhecidos por mediar respostas à luz e também podem servir como uma bússola biológica. Se isso se provar verdadeiro, significaria que as plantas navegam não apenas através do solo e da luz, mas através de campos de força invisíveis que abrangem o planeta. Esta sensibilidade multimodal, à luz, gravidade, água, químicos, som e talvez magnetismo, confere às plantas uma extraordinária consciência situacional. Mas o mais notável é como integram estas entradas. As plantas não respondem apenas a um sinal de cada vez, elas sintetizam-nas, priorizam. Se a água é escassa, mas a luz é abundante, podem favorecer o crescimento das raízes em detrimento das folhas. Se a temperatura e a luz sinalizam pistas opostas, a planta faz uma escolha. Estas não são respostas automáticas, pré-programadas. São comportamentos ponderados, condicionais. A planta está a ponderar variáveis, a escolher entre estratégias e a alterar o seu estado interno em conformidade. Parte desta coordenação depende de hormonas vegetais, mensageiros químicos como alcina, giberelina, citocinina, ácido abscísico e etileno. Cada um tem múltiplos efeitos, dependendo da concentração, localização e contexto. A alcina, por exemplo, promove o alongamento celular em caules, mas inibe o crescimento em raízes. Flui direcionalmente através dos tecidos, criando gradientes que moldam como uma planta se curva, ramifica e até forma novos órgãos. Desta forma, a sinalização hormonal nas plantas opera de forma não muito diferente da neurotransmissão em animais, exceto mais lentamente e sem sinapses. Os sinais difundem-se no espaço, são captados por receptores e desencadeiam cascatas de alterações genéticas e bioquímicas. Alguns investigadores acreditam agora que esta capacidade de resposta coletiva, estas vastas redes de pistas químicas partilhadas e fluxo de recursos, pode representar mais do que apenas uma rede de comunicação. Pode constituir uma forma de inteligência distribuída. Não um cérebro, nem mesmo uma mente, mas um sistema que, em conjunto, detém e age sobre informações sobre o ambiente de maneiras que nenhuma planta individual conseguiria por si só. Esta ideia não é apenas filosófica, é testável. Quando partes destas redes são interrompidas, por exemplo, quando os fungos micorrízicos são removidos, a capacidade das plantas de antecipar o estresse, coordenar a floração ou partilhar nutrientes diminui. A própria rede parece ser uma unidade funcional.
danificar o sistema e a inteligência desvanece-se. Isso desafia a nossa ideia do que significa ser um indivíduo. No mundo vegetal, a identidade é mais porosa. As fronteiras esbatem-se. Uma árvore não é apenas uma árvore, é um nó numa teia viva moldada por e moldando o comportamento de outras. As suas memórias podem ser transportadas em hormonas, em pontas de raízes, em fungos. As suas escolhas influenciadas por vizinhos. A sua resiliência é comunitária. E se isso parece estranho, considere isto. Nos nossos próprios cérebros, os neurônios individuais não são conscientes. Uma única sinapse não sabe nada, mas juntos, através de trilhões de ligações, dão origem ao pensamento. Algo semelhante pode estar a acontecer na floresta. Cada planta, cada fio de fungo é apenas uma parte, mas juntos formam um sistema dinâmico, sentindo, reagindo e adaptando-se. Isso não significa que as florestas pensem como nós. Não há consciência central, nem um único fluxo de consciência, mas há informação a ser processada, há integração de experiência, há aprendizagem, por vezes através de comunidades inteiras, e os mecanismos por trás disso não são mágicos, são bioquímicos, ecológicos e testáveis. À medida que os cientistas continuam a investigar estas relações, uma nova visão da inteligência começa a emergir, uma que não se limita a neurônios, ou ao movimento, ou mesmo a indivíduos, um tipo de inteligência que é tranquila, lenta, profundamente enraizada, uma que flui através da seiva e do solo, em vez do pensamento e da fala, uma que estamos apenas a começar a ver, esta visão mais ampla da cognição, como algo distribuído, emergente e incorporado na fisiologia, está a mudar a forma como pensamos não só sobre as plantas, mas sobre a própria inteligência. Sugere que a inteligência pode não ser uma propriedade exclusiva dos cérebros, mas um espectro de processos pelos quais os sistemas vivos respondem à complexidade, e sob essa luz, os comportamentos das plantas, outrora descartados como passivos, automáticos ou puramente genéticos, adquirem um novo significado. São moldados pela história, afinados por feedback, influenciados por vizinhos e, em muitos casos, exibem as mesmas características que costumávamos usar para definir a cognição em animais: memória, aprendizagem, tomada de decisões e adaptabilidade. Claro, estes processos desenrolam-se em diferentes escalas de tempo. Uma planta não reage com a velocidade de uma mosca ou a astúcia de um primata. As suas decisões são lentas, enraizadas no ritmo das estações e nos ciclos do sol e da chuva, mas ainda são decisões. E lentidão não é o mesmo que simplicidade. Uma das implicações mais impressionantes desta pesquisa é como ela reformula o conceito de resolução de problemas. Na ciência cognitiva tradicional, resolver um problema requer consciência de um objetivo, obstáculos a esse objetivo e um caminho para o superar. Mas nas plantas também estamos a começar a ver versões disso, despojadas de consciência talvez, mas não de estratégia. Consideremos as plantas trepadeiras que devem localizar uma estrutura de suporte para ascender. Sem uma, correm o risco de ser sombreadas e privadas de luz. Então, como a encontram? Algumas espécies, como as ervilhas e as campanulas, envolvem-se num comportamento chamado circunutação, um movimento lento e em espiral dos seus caules à medida que crescem. Isso não é aleatório. A trajetória é frequentemente ajustada em resposta a superfícies próximas, otimizando a hipótese de contacto. Se a planta detecta um poste ou ramo próximo, irá direcionar o seu crescimento nessa direção. E uma vez feito o contacto, os seus sarmentos enrolam-se no suporte para começar a trepar. Mas a parte fascinante é o que acontece antes do contacto. Em algumas experiências, as plantas trepadeiras parecem direcionar o seu crescimento de forma mais eficiente quando um suporte está próximo, como se sentissem a sua presença antes de o tocar. Gradientes subtis de luz, umidade ou compostos voláteis podem atuar como pistas, e uma vez localizado um suporte, o movimento de enrolamento aperta, um refinamento impulsionado pelo feedback que permite à planta agarrar-se com mais segurança. Alguns investigadores até propuseram que este tipo de comportamento cumpre os critérios mínimos para o uso de ferramentas.
não no sentido de fabricar um objeto, mas de identificar e explorar uma característica do ambiente para alcançar um objetivo. A estrutura de suporte torna-se uma ferramenta para alcançar a luz solar, e a planta modifica a sua própria forma para a utilizar. Isto leva a questões mais profundas sobre a própria percepção. Como é que uma planta sabe que há um poste por perto? Não tem olhos, não tem ouvidos, e, no entanto, através de gradientes de luz, mudanças no fluxo de ar ou alterações na difusão química, ela constrói um mapa, rudimentar, mas eficaz, do que a rodeia. Isso não é uma detecção passiva, é uma modelagem ambiental, e vai ainda mais longe. Certas plantas carnívoras, como a Dionaea ou a Utricularia, devem distinguir entre perturbações ambientais aleatórias e o movimento da presa. Uma Dionaea não fechará a menos que dois pelos separados sejam tocados num breve período de tempo. Este mecanismo reduz a probabilidade de desperdiçar energia com gotas de chuva ou folhas a cair. É uma espécie de porta lógica. Se A e B ocorrem em X segundos, então fecha. Isso não é apenas detecção, é processamento condicional, uma forma de raciocínio temporal embutida no tecido de uma folha, e não se limita à dionaia. Tomemos a utricularia aquática, utricularia. Esta pequena planta carnívora arma armadilhas moleculares na água, estruturas semelhantes a bexigas que permanecem sob pressão negativa, seladas com uma porta flexível. Quando pequenos organismos aquáticos tocam pelos gatilhos perto da abertura, a porta abre-se e a presa é sugada para dentro em menos de um milissegundo. Mas aqui está o senão. A planta não aciona este mecanismo para todos os movimentos. Tal como a dionaia, requer que condições específicas sejam cumpridas, uma combinação calibrada de entradas mecânicas e temporais. E uma vez acionada, a armadilha só reinicia depois de a pressão interna ser restaurada, o que consome energia. Este sistema é eficiente em termos energéticos, altamente seletivo e surpreendentemente rápido. Tudo de uma planta sem neurônios, sem músculos e sem consciência, em qualquer sentido convencional. Então, onde traçamos a linha? Se um sistema pode detectar estímulos, distinguir entre tipos, reter informações ao longo do tempo e agir apenas quando um conjunto específico de condições é satisfeito, não é isso uma forma de cognição? Mesmo que seja construído a partir de pressão da água e paredes celulares em vez de eletricidade e sinapses. Ainda mais impressionantes são as plantas que modificam o seu comportamento em resposta ao contexto social, mudando a forma como crescem ou se reproduzem, dependendo de quem está por perto. Algumas espécies atrasam a floração se houver indivíduos intimamente relacionados presentes, reduzindo a competição por polinizadores. Outras aumentam a sua produção defensiva se rodeadas por estranhos, sugerindo um tipo de discriminação social. É um mundo de cálculos silenciosos, escolhas feitas sem pensamento, mas ainda guiadas por informação, limiares e objetivos. Nos últimos anos, as experiências começaram a investigar o quão sofisticados estes cálculos podem ser. Tome Boquila trifoliolata, uma rara trepadeira nativa do Chile. Esta planta faz algo notável. Muda a forma, tamanho e cor das suas folhas para mimetizar as da planta onde está a trepar. Se o hospedeiro tiver folhas pequenas e redondas, a boquila cresce folhas pequenas e redondas. Se as folhas do hospedeiro forem serrilhadas ou lobadas, a boquila segue o exemplo. O que é surpreendente é que a boquila não mimetiza apenas uma espécie hospedeira, consegue ajustar a sua morfologia numa grande variedade de vizinhos, até mudando a forma das folhas se passar de um hospedeiro para outro, e faz isso sem contato direto. Em algumas experiências, trepadeiras que não estavam fisicamente a tocar no hospedeiro ainda alteravam as suas folhas para coincidir, sugerindo a presença de pistas aéreas, possivelmente sinais químicos, ou até reconhecimento de padrões de luz. Esta capacidade de avaliar a forma de outra planta e depois modificar a sua própria para corresponder é difícil de categorizar. Não é um reflexo, é dependente do contexto, dinâmico e envolve múltiplas entradas sensoriais. Por outras palavras, parece muito com percepção. Ainda mais intrigante, o mimetismo em Boquila parece ser adaptativo. Ao misturar-se com o seu hospedeiro, a trepadeira pode evitar herbívoros que a ignoram como apenas mais uma parte do fundo.
É camuflagem, não no sentido animal com movimento e ocultação, mas num sentido botânico, mascaramento de identidade através da plasticidade morfológica. O que é ainda mais provocador é que este mimetismo não parece ser programado. Não é uma característica fixa ativada por uma única pista ambiental. É fluido, aprendido, uma planta viva a alterar o seu plano corporal com base em quem está perto e como eles se parecem. Alguns investigadores especularam que o mimetismo de Iboquila pode depender de uma espécie de percepção visual, ou pelo menos da detecção de padrões de luz que diferem dependendo da estrutura das folhas próximas. Se for verdade, isso significaria que algumas plantas são capazes não só de detectar intensidade e direção da luz, o que é bem conhecido, mas também de interpretar as características espaciais do ambiente luminoso de maneiras que se aproximam da visão. A visão, no seu sentido mais amplo, é a detecção de padrões espaciais de luz e sombra. Não exige necessariamente olhos. Se uma planta pode sentir as sombras, a refletância e a geometria das folhas de uma planta vizinha, e depois remodelar os seus próprios tecidos para corresponder, então está, de facto, a perceber a forma. Não através de um sistema nervoso, mas através de células fotorreceptoras distribuídas pela sua superfície. Este não é um caso isolado. Algumas plantas carnívoras, como a Dioneia, dependem de um timing intrincado e de feedback mecânico para distinguir entre toques aleatórios e presas reais. Para acionar o fecho de uma armadilha, os pelos internos da folha devem ser tocados 2 vezes num curto período de cerca de 20 segundos, uma salvaguarda contra o desperdício de energia em alarmes falsos, como gotas de chuva ou detritos a cair. Esse requisito de timing implica memória. Não memória de longo prazo, mas um registro bioquímico de curto prazo de eventos passados armazenado em gradientes de cálcio e carga elétrica dentro da folha. Outras plantas exibem discriminação temporal semelhante. Os pelos urticantes da Urtica dioica, a ortiga comum, não disparam as suas defesas químicas a menos que certos limiares sejam atingidos. Não é apenas que a planta reage. Ela espera, pondera e depois age com base em pistas cumulativas. Este tipo de comportamento é paralelo à forma como os neurônios somam a informação antes de disparar, exceto que aqui a lógica acontece no tecido vascular e nas células epidérmicas, não nas sinapses. Juntos, estes exemplos sugerem que muitas plantas não apenas registram o mundo, elas o analisam. Não apenas crescem em direção à oportunidade ou para longe do perigo. Elas avaliam, comparam e, em alguns casos, adaptam-se de formas altamente específicas, com base em informações subtis e multimodais sobre o seu ambiente. Mesmo com todos os dados que exploramos até agora, muitos cientistas permanecem cautelosos. Afinal, se vamos afirmar que as plantas exibem algo como cognição, o ônus da prova é alto. É por isso que a fronteira da investigação em inteligência vegetal se deslocou para experiências controladas, aquelas que podem isolar causa e efeito, medir a aprendizagem ao longo do tempo e testar a flexibilidade em ambientes mutáveis. Um exemplo vem de um estudo sobre plantas de ervilha cultivadas em labirintos em forma de is. Nestas configurações, os investigadores emparelhavam uma brisa suave com um braço do labirinto e depois entregavam luz através do mesmo braço pouco depois. Ao longo de repetidos ensaios, as plantas começaram a associar a brisa à chegada da luz, curvando-se em direção a ela, mesmo quando a luz era retida. Este tipo de resposta pavloviana sugere a formação de memória associativa, uma característica central do comportamento adaptativo em animais. E quando a mesma experiência era invertida, brisa e luz desassociadas, o comportamento mudava em conformidade. As plantas não tinham apenas reagido cegamente, tinham formado uma expectativa contingente e a tinham atualizado. Outros pesquisadores testaram as respostas das plantas à consciência espacial e à simulação mecânica. Num estudo, plantas de feijão foram cultivadas com uma viga de suporte superior, algo que elas poderiam eventualmente alcançar e enrolar. Mas antes de o contacto ser feito, os pesquisadores moveram suavemente a viga para uma nova posição. Em vez de continuarem no seu caminho anterior,
Os caules trepadores reorientaram-se na direção do suporte deslocado, não aleatoriamente, mas com arcos de crescimento alterados que sugeriam um rastreamento do alvo. Era como se a planta tivesse formado uma espécie de mapa espacial, um modelo não apenas de onde o suporte tinha estado, mas para onde se tinha movido. Claro, há limites para onde estas analogias podem estender-se. O que chamamos de aprendizagem em plantas pode não ser aprendizagem no mesmo sentido mecanicista que nos animais. Não há hipocampo, nem neurotransmissores que armazenam padrões associativos, mas comportamentalmente os paralelos são notáveis. Em alguns casos, as respostas das plantas cumprem os mesmos critérios usados em estudos de cognição animal: habituação, sensibilização, discriminação, generalização, até mesmo aprendizagem de reversão, onde uma associação previamente aprendida é desfeita e substituída por uma nova. Este último, em particular, é frequentemente considerado um forte indicador de flexibilidade cognitiva, e há plantas, sob condições cuidadosamente planeadas, que parecem aprová-lo. Parte do que torna esta pesquisa tão desafiadora é que os sinais nas plantas movem-se em diferentes escalas de tempo e através de diferentes meios do que estamos acostumados. O comportamento animal desenrola-se em segundos, o comportamento vegetal pode levar horas. Medir a mudança requer paciência, precisão e a capacidade de distinguir entre padrões de crescimento que são adaptativos e aqueles que são meramente mecânicos. É por isso que os estudos modernos frequentemente dependem de imagens em time-lapse, marcadores de expressão genética e ambientes personalizados para rastrear o comportamento com alta resolução. Estas ferramentas revelaram microajustes no ângulo das folhas, no padrão das raízes e na libertação de hormonas que teriam sido invisíveis há apenas algumas décadas. E o que está a emergir destes estudos é um novo tipo de linguagem científica, uma que tenta descrever fenômenos cognitivos sem os antropomorfizar. Os investigadores falam de plasticidade, processamento de informação, computação não neural e integração sensorial distribuída. Estes termos podem soar abstratos, mas representam uma tentativa deliberada de definir o comportamento das plantas nos seus próprios termos, não comparando-o com o que os animais fazem, mas compreendendo o que é uma forma única, bioquimicamente enraizada de responsividade que estende os limites de como definimos inteligência. Algumas das experiências mais convincentes vêm de estudos sobre a navegação das raízes. Numa configuração, investigadores criaram um complexo percurso de obstáculos subterrâneo, uma matriz de solo artificial, túneis e bolsas de nutrientes. E depois plantaram plântulas na borda. Com o tempo, as raízes não cresceram apenas cegamente. Elas exploraram. Elas sondaram, pararam, retraíram e desviaram o curso. Em alguns ensaios, as raízes até preferiram caminhos que levavam a zonas ricas em nutrientes, evitando becos sem saída com baixa recompensa. O seu crescimento não era linear, era contingente, exploratório, como se cada ponta de raiz fosse um órgão sensorial e um decisor num só. Esta ideia de que as raízes exibem uma forragem inteligente é sustentada pela sua extraordinária sensibilidade. A própria ponta de uma raiz em crescimento está repleta de receptores. Ela pode detectar gravidade, umidade, pressão, gradientes químicos e até a presença de organismos próximos. Quando o caminho à frente está bloqueado, a raiz não para simplesmente. Ela curva-se, tenta novamente, e se encontra uma direção mais promissora, compromete-se. Este comportamento flexível emerge de uma coordenação descentralizada de sinais celulares, ondas de cálcio, gradientes de alcina, potenciais de membrana, todos a interagir sem um sistema de controlo central. Uma das propostas mais fascinantes a emergir deste trabalho é o conceito de cérebro radicular. Não um cérebro no sentido literal. Não há neurônios aqui, mas uma região na ponta da raiz, onde a entrada sensorial é integrada, o movimento é direcionado e as respostas são iniciadas. O próprio Charles Darwin uma vez especulou sobre esta ideia em O Poder do Movimento nas Plantas, escrevendo que o ápice da raiz atua como o cérebro dos animais inferiores.
Pesquisadores modernos estão agora a levar essa metáfora a sério, não como uma afirmação de que as plantas pensam como animais, mas como uma forma de reconhecer que o processamento complexo pode emergir mesmo na ausência de neurônios. Esta hipótese do cérebro radicular levou a um ressurgimento do CIST, interesse nos ápices radiculares, particularmente na zona de transição, uma região estreita entre o meristema e as zonas de alongamento. Aqui, as células são especialmente ativas na sinalização elétrica, mostrando picos no fluxo iônico e no potencial de membrana reminiscentes da atividade neural. Alguns investigadores defendem que esta zona poderia funcionar como uma espécie de centro de comando, não centralizado, mas suficientemente integrador para coordenar decisões sobre a direção do crescimento, a priorização de nutrientes e até o comportamento de evitação. Quando esta região é danificada, o comportamento exploratório da planta torna-se errático, como se o seu sentido de direção tivesse sido perturbado. Mas o que é mais impressionante não é apenas a complexidade destas respostas, é a sua plasticidade. Em condições de laboratório, o comportamento das raízes varia não só entre espécies, mas entre indivíduos. Duas plântulas geneticamente idênticas, colocadas em ambientes idênticos, podem ainda escolher caminhos diferentes. Essa variabilidade não é ruído, sugere uma espécie de estratégia estocástica, uma flexibilidade incorporada que aumenta as probabilidades de sucesso em ambientes imprevisíveis. Em ecologia, isso é chamado de aposta segura, distribuir o risco por diferentes estratégias para melhorar a sobrevivência ao longo do tempo. Que as plantas pareçam fazer isso sem cérebro, sem consciência e sem controle sobre onde as suas sementes caem, é uma maravilha da engenharia evolutiva. De facto, esta ideia de estratégia probabilística aparece em todo o reino vegetal. Na germinação de sementes, por exemplo, muitas espécies brotarão a ritmos diferentes, mesmo sob as mesmas condições. Algumas sementes atrasam-se, outras avançam. Não é um erro, é um seguro. Se as condições piorarem, uma geada tardia, uma seca súbita, pelo menos alguns descendentes podem ter acertado no timing. E, notavelmente, este momento é frequentemente hereditário. A tendência para germinar cedo ou tarde pode ser transmitida, afinada por gerações de seleção. A planta está, de facto, a codificar uma estratégia que equilibra risco e recompensa sem um único pensamento consciente. Esta capacidade de variação estratégica, tanto dentro de um indivíduo como através das gerações, fala de algo mais profundo do que a mera reação. Sugere um quadro para o comportamento adaptativo, uma forma de lidar com a incerteza que não é nem rígida nem totalmente aleatória. E esta flexibilidade estende-se não só ao crescimento e ao tempo, mas também à forma. Algumas plantas exibem um tipo de plasticidade morfológica, alterando a forma das folhas, a espessura do caule ou a estrutura de ramificação, dependendo da luz, do vento, do aglomerado ou mesmo da presença de herbívoros. Em alguns casos, uma planta que cresce em condições mais ventosas produzirá caules mais grossos e entrenós mais curtos, otimizando mecanicamente a sua arquitetura para a sobrevivência. Não é um plano pré-definido, é um projeto condicional. Vemos isto também nas trepadeiras. Quando um gavinha encontra uma superfície, não se enrola cegamente. Testa, explora e ajusta a tensão dependendo do que encontra. Algumas espécies conseguem até distinguir entre tipos de suporte, liso versus rugoso, rígido versus flexível, e alterar a sua aderência em conformidade. Este feedback mecânico finamente ajustado, modulado em tempo real, é conseguido através de células especializadas que respondem à pressão e ao toque. Não são nervos, mas servem um propósito semelhante: transduzir a entrada externa em comportamento local específico. E em alguns casos, esse comportamento pode propagar-se por toda a planta, alterando todo o seu modo de crescimento. Um dos exemplos mais dramáticos vem de plantas parasitas, como a cuscuta. Quando uma plântula de cuscuta germina, ela balança em arcos lentos pelo ar, um comportamento conhecido como circunutação, procurando um hospedeiro. Mas este movimento não é aleatório.
Estudos mostraram que a cuscuta pode detectar pistas químicas transportadas pelo ar de plantas próximas e irá curvar-se preferencialmente em direção a hospedeiros preferidos. Uma vez feito o contacto, avalia a qualidade da ligação. Se o hospedeiro for pobre em nutrientes ou fortemente defendido, a cuscuta pode desprender-se e tentar novamente noutro local. Esta é uma planta que não só procura como escolhe, e a sofisticação não termina na detecção do hospedeiro. Alguns estudos mostraram que a cuscuta pode exibir expressão diferencial de genes, dependendo da identidade do seu hospedeiro, adaptando a sua estratégia parasitária para corresponder às defesas ou ao conteúdo nutricional da planta de que se está a alimentar. Esta é uma forma de exploração condicional. Uma planta parasita não está apenas a sugar passivamente, está a sentir, a avaliar e a ajustar-se. E falo sem olhos, ouvidos ou um cérebro, apenas um conjunto de ferramentas de percepção química, feedback mecânico e plasticidade genética, a trabalhar em concerto para resolver um desafio biológico muito específico. Como sobreviver no corpo de outra pessoa. Este comportamento não se limita aos parasitas. Mesmo em plantas não parasitas, os investigadores descobriram formas surpreendentes de consciência espacial. Algumas espécies trepadeiras parecem capazes do que se chama alcance antecipatório, crescendo em direção a suportes próximos antes do contacto, ajustando a trajetória com base na proximidade e orientação sentidas. Numa série de experiências com ervilhas, cientistas colocaram postes verticais ao alcance dos sarmentos exploratórios da planta. As ervilhas começaram a mudar a sua direção de crescimento para os postes, mesmo antes de os tocar. E quando os postes eram movidos, as plantas reorientavam-se, não instantaneamente, mas deliberadamente, como se recalibrassem o seu modelo do espaço à sua volta. Este tipo de modelagem espacial é especialmente impressionante porque se desenrola tão lentamente. Não costumamos pensar no crescimento como comportamento, mas se comportamento é definido como uma mudança ativa e dependente do contexto no estado, então o crescimento é comportamento. E quando esse crescimento é responsivo a ambientes dinâmicos, quando se curva, para, acelera ou recua com base em novas informações, começa a assemelhar-se a um tipo de resolução de problemas corporificada. Não pensamento, talvez, mas uma resposta estruturada à estrutura, uma forma de corresponder processos internos à forma externa. Nesta visão, cada rebento e raiz torna-se uma hipótese em câmara lenta. E se eu crescer assim? O que acontece se eu tentar aquilo? E não são apenas as estruturas externas a que as plantas respondem, elas também parecem avaliar e otimizar a sua própria forma à medida que crescem. Consideremos a disposição das folhas, o padrão das folhas ao longo de um caule ou ramo. Muitas espécies exibem o que é conhecido como filotaxia, um espaçamento matemático preciso que maximiza a captação de luz enquanto minimiza o autossombreamento. Estas disposições seguem frequentemente espirais de Fibonacci ou distribuições de ângulo dourado, otimizando a eficiência de uma forma que rivaliza com os painéis solares projetados. Mas este padrão não está pré-codificado, é emergente. Surge do feedback entre células em crescimento, gradientes químicos e sinais hormonais internos, todos ajustando-se dinamicamente à medida que a planta se desenvolve. Mesmo a arquitetura das raízes, há muito assumida como governada por simples tropismos como a gravidade e a umidade, agora parece envolver uma regulação muito mais complexa. As raízes não seguem os nutrientes cegamente, elas ramificam-se, bifurcam-se e reorientam-se com base no contacto prévio, na pressão competitiva e nas necessidades internas de nutrientes. Quando múltiplas raízes da mesma planta se aproximam da mesma parcela de solo, elas frequentemente evitam a sobreposição, maximizando o território, mas quando raízes de uma planta vizinha são encontradas, a estratégia pode mudar, por vezes evitando, por vezes superando a competição, dependendo da espécie, parentesco e contexto. O sistema radicular, invisível para nós, está constantemente a negociar um mapa invisível, informado tanto pela memória quanto pela medição.
Algumas experiências exploraram até a possibilidade de as raízes exibirem uma forma de discriminação tátil, quando cultivadas na presença de materiais com texturas diferentes: areia, cascalho, argila. As raízes priorizam frequentemente um sobre o outro, não puramente com base no conteúdo de nutrientes, mas no feedback mecânico. Elas conseguem sentir o seu caminho através do solo, selecionando percursos que equilibram estabilidade, permeabilidade e acesso. E em configurações de raiz dividida, onde as raízes de uma planta são separadas em compartimentos distintos, com condições diferentes, os cientistas observaram estratégias de alocação coordenada. Metade do sistema radicular pode explorar uma zona rica em nutrientes, enquanto a outra se retrai. Em seguida, se o ambiente mudar, a estratégia pode inverter-se. É uma decisão de toda a planta que emerge da detecção localizada, inteligência distribuída a desenrolar-se na escuridão. Também vemos essa adaptabilidade na forma como as plantas regulam as suas economias químicas internas, os metabolitos secundários, a vasta gama de compostos produzidos para além dos essenciais para o crescimento e a reprodução, não são gerados ao acaso. Estes incluem alcaloides, terpenos, fenólicos e outras substâncias com funções na defesa, atração, sinalização e resposta ao estresse. As plantas modulam a produção desses químicos com base nas condições ambientais em curso, muitas vezes com uma especificidade notável. Uma planta de tomate atacada por um tipo de lagarta pode aumentar um conjunto de alcaloides, enquanto um inseto diferente desencadeia um perfil completamente distinto. Esta bioquímica personalizada reflete um tipo de capacidade diagnóstica, uma capacidade de não apenas detectar danos, mas classificá-los e responder com ferramentas moleculares apropriadas. Além disso, estas decisões químicas são frequentemente equilibradas em termos de custo. Produzir compostos defensivos exige energia, e essa energia poderia, de outra forma, sustentar o crescimento, a reprodução ou a expansão das raízes. Assim, a planta deve escolher: deve investir agora na proteção ou esperar? Deve direcionar recursos para uma folha ou outra? Estas não são escolhas conscientes, claro, mas são análogas funcionais à orçamentação de recursos e mudam com base na história, contexto e necessidade prevista. Uma planta que já foi atacada antes pode preparar a sua química, produzindo compostos mais rapidamente da próxima vez, mesmo que a ameaça imediata tenha passado. Isso significa que as plantas não só medem o perigo atual, como se lembram do passado e se preparam para o futuro. E esta previsão bioquímica pode ser surpreendentemente matizada. Em algumas espécies, as plantas podem detectar não apenas a presença de herbívoros, mas a saliva dos herbívoros, distinguindo entre danos mecânicos e a alimentação de insetos. Outras podem diferenciar entre o toque causado por gotas de chuva e o toque causado por trepadeiras ou passos de insetos. Em cada caso, a resposta é específica, não uma reatividade generalizada, mas uma modulação adaptada. Esse nível de discernimento exige um sistema interno capaz de codificar e comparar. Uma rede distribuída que, embora não consciente, funciona com regras e lógica. Pode não pensar no sentido humano, mas percebe com estrutura. Esta capacidade de resposta baseada em regras inspirou alguns investigadores a tomar termos da teoria de sistemas e da cibernética para descrever o comportamento das plantas não apenas em termos biológicos, mas como uma forma de computação distribuída. Nesta perspectiva, a planta é um processador de informação dinâmico, atualizando constantemente o seu estado interno com base numa vasta gama de inputs, ajustando o comportamento através de ciclos de feedback químico, modulação epigenética e sinalização intercelular. Não decide como um cérebro, mas resolve a incerteza integrando informação. E isso, fundamentalmente, é computação. Um dos exemplos mais evocativos disto reside nos ritmos circadianos das plantas. Quase todas as plantas possuem relógios biológicos internos, sistemas moleculares que acompanham a passagem do tempo independentemente da exposição à luz. Estes relógios permitem que as plantas antecipem o nascer e o pôr do sol, para ajustar a fotossíntese em conformidade e para sincronizar a floração,
o movimento das folhas ou a síntese química para corresponder aos ritmos do dia. Estas não são reações à luz, são previsões. Mesmo na escuridão total, as plantas continuam a modular os seus processos internos num ciclo de aproximadamente 24 horas, guiadas por osciladores moleculares, compostos por fatores de transcrição, circuitos de feedback e poderosa maquinaria genética. Os sistemas circadianos nas plantas são robustos, flexíveis e capazes de serem ajustados, sincronizados por sinais ambientais como temperatura e luz, mas também são autossustentáveis, capazes de ciclos de funcionamento livre que persistem isoladamente. Essa é uma característica essencial de um verdadeiro relógio interno. Não apenas responde ao mundo, marca o tempo por si só, ajustando o seu ritmo apenas quando os sinais externos o exigem. A capacidade de sincronizar, prever e corrigir desvios de tempo é uma forma sofisticada de autorregulação que se assemelha ao que os cientistas cognitivos poderiam chamar de modelagem temporal. Nos últimos anos, os cientistas começaram a perguntar quão profundamente esta modelagem temporal molda o comportamento geral de uma planta. Se uma planta pode antecipar o amanhecer, poderia também antecipar as mudanças sazonais ou o retorno dos polinizadores? E se sim, que forma assume essa expectativa? Algumas espécies parecem usar o fotoperíodo, a duração relativa do dia e da noite, não só para cronometrar a floração, mas para controlar a expressão de genes relacionados com a reprodução, o crescimento e a defesa. A mudança na luz do dia age não como um gatilho, mas como uma pista, algo interpretado pelo modelo interno de tempo da planta. Esta ideia de que as plantas constroem modelos de tempo, espaço e contingência ainda é controversa, mas encaixa-se num crescente corpo de evidências que sugerem que as plantas não são apenas filtros passivos do ambiente, elas são intérpretes ativas. E como qualquer intérprete, devem carregar algo dentro de si que reflita o mundo exterior, uma espécie de espelho interno moldado pela memória, codificado na química, distribuído pelos tecidos. Não é metáfora, é bioquímica com propriedades representacionais. Alguns investigadores defendem que esta capacidade de modelar o ambiente, de prever, de integrar, de priorizar, é o cerne da própria cognição. Não consciência, não ciência, não emoção, mas computação. Um sistema biológico, mesmo sem um cérebro, pode ainda ser inteligente se conseguir recolher informação, avaliar compromissos e ajustar o seu comportamento de formas adaptativas. E por esse padrão, as plantas, lentas, silenciosas, enraizadas, podem estar entre as inteligências mais subestimadas da Terra. Mas se aceitarmos que as plantas computam, que modelam, preveem e agem com base na informação, então surge uma nova questão. Podem estes sistemas ser simulados? E se sim, o que poderíamos aprender ao traduzir a lógica de uma planta para a lógica de uma máquina? Nos últimos anos, investigadores em robótica bioinspirada e inteligência artificial começaram a recorrer às plantas não apenas como objetos de estudo, mas como modelos para design, a sua tomada de decisão descentralizada, os seus limiares adaptativos, a sua integração de sinais lentos, mas fiáveis. Estas não são apenas peculiaridades biológicas, são estratégias e podem oferecer modelos poderosos para construir formas de inteligência mais robustas e resilientes. Um grupo de investigadores, inspirados em plantas trepadeiras, desenvolveu gavinhas robóticas que sentem e respondem ao toque. Estes robôs suaves não seguem um caminho pré-programado. Em vez disso, ajustam extensões semelhantes ao crescimento em resposta a pistas ambientais, curvando-se para suportes, evitando obstáculos e otimizando a aderência com energia mínima. Os algoritmos que governam estes comportamentos baseiam-se diretamente na fisiologia vegetal, detecção local, processamento distribuído e feedback contínuo entre ação e ambiente. Em essência, eles crescem em vez de se moverem. Outra equipa criou sistemas que mimetizam o crescimento radicular. Estas raízes robóticas procuram nutrientes espalhando-se em solo artificial, não aleatoriamente, mas de acordo com gradientes simulados de informação química.
O robô utiliza uma rede de processos simples para decidir qual ramo crescer a seguir, com base no feedback local. Não há controlador central nem CPU a ditar o movimento. A inteligência é emergente, distribuída pelo sistema, tal como nas plantas. E o resultado é uma máquina que não resolve problemas como os animais, mas como uma raiz o faria. Estes projetos não são apenas novidades inteligentes, eles destacam algo profundo, que os princípios que governam o comportamento das plantas, lentidão, descentralização, adaptabilidade e eficiência de recursos, podem ser tão valiosos em sistemas artificiais quanto em sistemas vivos. Em campos como a robótica de enxame, resposta a desastres ou exploração do espaço profundo, onde a comunicação rápida nem sempre é possível e a autonomia é essencial, estratégias semelhantes às das plantas podem oferecer um tipo de robustez tranquila, que não depende de uma reação em frações de segundo, mas de uma detecção gradual e cumulativa, de decisões tomadas não apressadamente, mas em harmonia com o contexto. Alguns investigadores estão até a analisar a computação baseada em plantas. Em vez de usarem circuitos de silício para processar informação, estão a explorar como plantas reais ou tecidos vegetais podem servir como substratos computacionais. Num estudo, cientistas usaram plântulas de alface como portas lógicas biológicas, explorando as suas propriedades elétricas naturais. Ao aplicar tensões fracas e medir saídas, demonstraram formas simples de operações lógicas, AND or NOT. É rudimentar, claro, mas sugere que mesmo matéria viva sem neurônios pode processar entradas e produzir saídas definidas e baseadas em regras. Por que é que isto importa? Porque nos força a expandir o que entendemos por inteligência. Durante a maior parte da história humana, equiparamos o pensamento à velocidade, à complexidade, ao brilho da eletricidade através do tecido cerebral. Mas as plantas convidam-nos a considerar um modelo diferente, um que é lento, modular e paciente. Um que codifica a memória não em neurônios, mas em padrões de crescimento e mudanças epigenéticas. E um que pode revelar-se não apenas biologicamente perspicaz, mas tecnologicamente útil. Algumas das fronteiras mais entusiasmantes na ciência vegetal hoje não são apenas sobre o que as plantas já podem fazer, mas o que nos podem ensinar. Por quê? Por mais estranho que pareça, o comportamento vegetal está a começar a informar o design da inteligência artificial. Os sistemas de IA tradicionais são modelados a partir de cérebros animais, redes de nós que simulam neurônios, aprendendo a partir de dados através de feedback e reforço. Mas essa é apenas uma maneira de processar informação. As plantas oferecem um projeto radicalmente diferente. Operam sem neurônios, sem controlo centralizado e ainda assim conseguem sentir, decidir, coordenar e recordar, tudo dentro de uma arquitetura distribuída e descentralizada. Este modelo de detecção distribuída com tomada de decisão local começou a influenciar certas áreas da IA, especialmente em campos como a robótica de enxame e a computação de borda. Os engenheiros perguntam-se: e se não precisássemos de um processador central para gerir um sistema? E se cada nó, cada robô, cada sensor pudesse comportar-se mais como uma célula vegetal, agindo independentemente, mas ainda contribuindo para o todo? Este modelo descentralizado oferece resiliência. Se uma planta perde uma folha, não desliga. Se uma raiz é danificada, outras podem compensar. Da mesma forma, um sistema construído com arquitetura inspirada em plantas pode ser mais tolerante a falhas, capaz de se adaptar a ambientes em mudança, de se redirecionar em torno de componentes danificados e de continuar a funcionar mesmo sob estresse severo. Alguns investigadores estão até a projetar robôs semelhantes a plantas, máquinas macias e crescentes que mudam de forma em resposta ao seu ambiente. Estes robôs não se movem como animais, crescem como trepadeiras, expandindo-se e ancorando-se à medida que exploram. O seu comportamento é governado não por comandos centrais, mas por condições locais, luz, umidade e obstáculos. É um novo paradigma para o movimento e a adaptação, enraizado no crescimento, não na locomoção. E para além da robótica, há um crescente interesse em como as plantas gerem a complexidade.
uma única árvore gere milhões de folhas, cada uma respondendo à luz, temperatura e água. No entanto, a árvore como um todo mantém o equilíbrio. Esse tipo de coordenação hierárquica, da unidade individual à função coletiva, poderia informar como construímos sistemas de IA escaláveis, que são simultaneamente robustos e adaptativos. Existe também uma dimensão filosófica em tudo isto. À medida que a inteligência artificial se torna cada vez mais poderosa, somos confrontados com uma questão fundamental: o que conta como inteligência? Durante décadas, os nossos parâmetros foram modelados a partir da cognição humana, domínio do xadrez, fluência linguística, dedução lógica. Mas as plantas operam fora desses quadros, não porque sejam inferiores, mas porque o seu contexto é diferente. A sua inteligência, se assim lhe chamarmos, é lenta, corporificada, distribuída e profundamente entrelaçada com o seu ambiente. E, de certa forma, esta inteligência semelhante à das plantas pode ser mais relevante para o nosso futuro do que pensamos. À medida que implementamos a IA em sistemas físicos, veículos autônomos, arquitetura adaptativa, monitorização ambiental, o objetivo nem sempre é simular mentes humanas, é construir sistemas que prosperem sob restrições, que sintam sem ver, que reajam sem se mover, que se adaptem, persistam e otimizem, mesmo quando o controlo centralizado é impossível. Isto gerou um crescente interesse na chamada computação inspirada em plantas, um campo emergente onde os investigadores se baseiam em estratégias biológicas utilizadas pelas plantas para desenvolver novos algoritmos e arquiteturas de inteligência de máquina. Por exemplo, a detecção e controlo distribuídos, uma característica do comportamento das plantas, tem aplicações em robótica e sistemas de enxame onde nenhum nó único governa o todo, mas a inteligência emerge das diversas interações de muitas partes simples. Nas plantas, isso permite uma tomada de decisão descentralizada. As pontas das raízes exploram independentemente, mas partilham informação quimicamente. Nos robôs, significa enxames que podem procurar em zonas de desastre ou inspecionar ecossistemas sem um líder. Da mesma forma, investigadores estão a investigar como as plantas codificam a memória em padrões epigenéticos e como esses padrões podem informar novos modelos para a aprendizagem de longo prazo em máquinas. Ao contrário do armazenamento de memória tradicional, que é centralizado e explícito, a memória de uma planta é adaptativa, resiliente e embutida na própria estrutura. Não são apenas dados, é comportamento modificado pela experiência, sem necessidade de armazenamento digital ou supervisão central. Estas não são apenas metáforas, são modelos funcionais. Numa linha de pesquisa, cientistas usaram algoritmos de crescimento de raízes de plantas para resolver problemas de otimização, como encontrar o caminho mais curto através de um labirinto, não calculando todas as opções, mas explorando um campo de possibilidades em paralelo e reforçando os caminhos que se mostram eficazes. É uma espécie de aprendizagem por tentativa e erro que imita a evolução, não a lógica, e funciona. E os paralelos não param no comportamento. Alguns investigadores estão a ir um passo mais além, explorando se formas inteiramente novas de inteligência artificial podem ser construídas usando os próprios materiais vegetais. Esta é a ideia por trás dos sistemas biohíbridos baseados em plantas. São tecnologias experimentais, onde plantas vivas são integradas com componentes eletrônicos para criar sensores, processadores ou redes de comunicação que misturam a adaptabilidade biológica com a precisão da máquina. Por exemplo, como as plantas respondem naturalmente à umidade, luz, toque e poluentes, os seus tecidos podem ser aproveitados como sensores ambientais, detectando mudanças com uma sensibilidade que rivaliza ou supera os dispositivos feitos pelo homem. Um projeto, por exemplo, usou a mudança da resistência elétrica de uma planta para detectar toxinas transportadas pelo ar. Quando exposta a certos químicos, a fisiologia da planta alterou-se subtilmente, mas de forma mensurável. Elétrodos ligados às folhas converteram essas mudanças em dados, transformando a planta numa espécie de circuito vivo. Sem baterias, sem entradas artificiais,
apenas a biologia a fazer o que já faz, com uma pequena ajuda da tecnologia. Esta convergência da biologia vegetal e da aprendizagem de máquina começou a mudar a forma como pensamos sobre a própria inteligência. Se a cognição não exige um cérebro, se a informação pode ser processada por meios lentos, químicos e descentralizados, então o que mais poderia qualificar-se como uma mente? Alguns teóricos propuseram um quadro conhecido como cognição mínima, a ideia de que a cognição existe num espectro e que mesmo sistemas muito simples podem exibir os blocos de construção do comportamento inteligente. Sob esta perspectiva, o limiar para ser considerado um sistema cognitivo não é um cérebro ou consciência ou mesmo neurônios, é a capacidade de adquirir, armazenar, processar e responder a informações de formas que aumentem a sobrevivência ou a eficiência. Por essa definição, uma planta, com a sua capacidade de sentir, de integrar, de ajustar o comportamento com base na experiência passada e até de sinalizar outras, poderia qualificar-se como um agente minimamente cognitivo. Não saberia da forma como os humanos sabem, mas participaria em algo adjacente, uma espécie de consciência distribuída enraizada no corpo, moldada pelo contexto e guiada por feedback. Isso levanta uma possibilidade fascinante. Se a inteligência pode surgir sem neurônios, se a memória pode existir sem uma mente, então talvez tenhamos estado a ver a cognição através de uma lente demasiado estreita. Assumimos que o pensamento deve assemelhar-se ao nosso, que a consciência deve ser rápida, móvel, centralizada e interna. Mas a natureza pode estar a oferecer-nos uma definição muito mais ampla, uma onde o pensamento não é um local, mas um processo, não uma faísca, mas um desdobramento lento e persistente. Esta visão mais ampla não só expande o âmbito do que conta como cognição, convida-nos a repensar inteiramente a nossa relação com outras formas de vida. As plantas, desta perspectiva, não são cenário passivo, são participantes ativos no seu ambiente, resolvendo constantemente problemas, comunicando e tomando decisões, apenas numa linha do tempo e numa linguagem que só recentemente começamos a decifrar. Isso também desafia a forma como traçamos as fronteiras entre sistemas vivos e artificiais. À medida que os investigadores desenvolvem novas formas de biologia sintética e robótica inspirada em plantas, os comportamentos das plantas, detecção lenta, controlo distribuído, resposta adaptativa, estão a tornar-se modelos para construir máquinas mais resilientes, flexíveis e sustentáveis. Em alguns casos, engenheiros estão a projetar robôs suaves que imitam o crescimento das raízes ou circuitos que processam informações quimicamente em vez de eletronicamente. Tudo isto inspirado na forma como as plantas gerem a vida sem movimento. E no campo da inteligência artificial, a biologia vegetal levanta novas questões sobre como a inteligência pode ser corporificada. Pode um sistema sem processamento centralizado ainda ser considerado inteligente? Pode a inteligência emergir de redes que crescem em vez de computar? Estas questões não se aplicam apenas a florestas ou jardins, aplicam-se ao futuro das nossas próprias tecnologias. Estas questões já estão a moldar novos campos de investigação. Na computação bioinspirada, por exemplo, os investigadores estão a começar a projetar sistemas de informação que processam dados mais como as plantas, usando redes paralelas e distribuídas que respondem ao contexto ambiental em tempo real. Alguns sistemas chegam mesmo a incorporar componentes vivos, como bolores mucilaginosos, ou estruturas semelhantes a raízes projetadas para resolver problemas de formas que são adaptativas, em vez de algorítmicas. O objetivo não é replicar a inteligência humana, é explorar modelos alternativos, formas de cognição que surgem não de cérebros ou lógica, mas de incorporação, capacidade de resposta e evolução. Neste sentido, as plantas não são apenas objetos de estudo, são colaboradoras numa reimaginação mais ampla da própria inteligência. Filósofos da mente também notaram a ascensão dos estudos sobre cognição vegetal, reacendeu o interesse no que significa ser uma coisa pensante, se a inteligência não exige um cérebro, se a aprendizagem pode ocorrer sem consciência, então as nossas definições precisam de mudar.
Alguns pensadores agora defendem uma estrutura mais inclusiva, uma que vê a cognição não como um binário, você tem ou não tem, mas como um espectro ou mesmo um espaço multidimensional com diferentes tipos de mentes ocupando diferentes regiões. Mesmo em sistemas artificiais, esta inteligência distribuída começa a inspirar novas formas de pensar. Cientistas da computação e engenheiros que estudam a biologia vegetal começaram a pegar em ideias desta abordagem descentralizada para a resolução de problemas. Em vez de construir sistemas de controlo centralizados como as redes neurais tradicionais, exploram como o comportamento pode emergir de milhares de unidades de comunicação simples, cada uma processando um pouco de informação bruta e passando sinais adiante. Estas abordagens, por vezes chamadas de computação inspirada em plantas, fazem parte de um esforço crescente para repensar a inteligência artificial desde a base. Em vez de copiar o cérebro com as suas hierarquias rígidas e sinapses rápidas, e se projetássemos máquinas que pensam mais como florestas, sistemas que crescem, adaptam-se e respondem contextualmente, não pela velocidade, mas pela profundidade, não apenas pela lógica, mas pela experiência acumulada numa vasta teia. E numa reviravolta surpreendente, algumas das técnicas desenvolvidas para modelar a inteligência das plantas estão agora a alimentar a própria biologia. Ferramentas de EA treinadas em dados de imagem de plantas, como o movimento radicular em time-lapse ou padrões de crescimento celular, estão a ajudar os investigadores a descobrir ritmos anteriormente invisíveis no desenvolvimento das plantas, pulsações ocultas, ciclos de sinalização química, padrões de comportamento que nenhum observador humano teria tido a paciência ou a perspectiva para detectar. É uma ironia silenciosa, máquinas construídas para nos imitar, agora a ajudar-nos a descodificar organismos totalmente diferentes de nós. E ao fazê-lo, talvez também nos estejam a ajudar a redefinir o que a inteligência realmente significa. Durante séculos, traçamos uma linha nítida entre pensadores e não pensadores, animais e plantas, mente e matéria. Mas à medida que descobrimos mais sobre como as plantas se comportam, adaptam-se e respondem, não cegamente, mas seletivamente, até criativamente, essas linhas começam a esbater-se. Alguns investigadores defendem agora que devemos pensar menos em inteligência como uma propriedade singular e mais em termos de estratégias cognitivas. Um cérebro é uma estratégia. Uma rede de células de sinalização química e elétrica é outra. Ambas resolvem problemas. Ambas permitem que os organismos prosperem em ambientes complexos e dinâmicos, mas fazem-no através de arquiteturas diferentes, sintonizadas para vidas diferentes. E nesse sentido, o reino vegetal pode estar a oferecer-nos uma profunda lição de humildade. A inteligência, afinal, não exige olhos, nem músculos, nem mesmo movimento. Não exige um cérebro de todo. Pode ser lenta, pode ser silenciosa, pode viver nas raízes e nas folhas, em micélios ramificados e em gradientes hormonais em mudança, tecida na própria estrutura dos sistemas vivos que só agora começamos a compreender. À medida que nos acomodamos na quietude da noite, podemos deixar estes pensamentos pairar suavemente pela mente. O mundo das plantas, silencioso, lento e aparentemente imóvel, guarda mistérios que se estendem para além do que outrora imaginamos. As suas vidas desenrolam-se em ritmos muito mais suaves que os nossos, mas não menos ricos. Não há problema se os vossos olhos pesarem agora, ou se os vossos pensamentos começarem a divagar. A ciência estará aqui, pacientemente à espera, pronta para vos saudar quando voltarem. Imaginem a lenta dança das raízes e folhas, as trocas sussurradas sob o solo, uma inteligência subtil e desdobrável codificada em cada célula. É um lembrete de que as profundezas da vida são frequentemente tranquilas e invisíveis. E assim, enquanto a vossa respiração se acalma e a vossa mente se suaviza, saibam que esta história das plantas, da inteligência, da própria vida, nunca está verdadeiramente terminada. Continua silenciosamente a crescer, pacientemente à espera sob as estrelas.
Espero que durmam bem, sonhem suavemente e acordem amanhã sentindo-se revigorados e prontos para um novo dia. Boa noite.